mercadores da fé, inimigos da verdade. Pega o teu papel, tua caneta. Vamos para a palavra de Deus. Eu não vou esperar vocês procurarem, porque vai estar aqui, tá? Vai estar aqui no telão a palavra, para ser mais rápido, porque tem muitas referências, para não atrasar. Então vocês vão anotando e acompanhando aqui, tá? No telão. Tema da palavra de hoje: mercadores da fé, inimigos da verdade. O que é um mercador? Um comerciante. Aqueles que estão usando a palavra de Deus para quê? Para ganhar dinheiro, para ficarem ricos. Aqueles que usam a palavra de Deus em benefício próprio, em vantagem própria. Aqueles que não querem a tua salvação, não querem a tua transformação, não querem que você seja um discípulo, uma discípula de Jesus, mas que você seja apenas uma fonte de renda para eles. Isto são os mercadores da fé. E como que eu vou identificar isto? Como que eu vou saber se eu estou em uma igreja certa, se eu estou em uma igreja errada, se o que eu estou ouvindo vem de Deus ou não vem de Deus? Primeiro, só a verdade liberta. Não existe outra maneira de sermos libertos. João 8:32. Não existe outra maneira de sermos libertos, a não ser pela pregação da verdadeira palavra de Deus, a pregação do evangelho genuíno, da palavra da verdade. João 8:32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Para que eu seja liberto do pecado, da justiça, do juízo, para que eu seja liberto do egoísmo, para que eu seja liberto até da falsa pregação, eu tenho que estar vivendo a verdadeira palavra de Deus. A verdadeira palavra de Deus. Não existe outra maneira da pessoa se libertar a não ser através da verdade. E o que é a verdade? João 17:17. João 17:17. Vamos ver o que é a verdade. Pai, santifica-os na verdade. Traz santidade, traz identidade do céu. Quando Jesus está falando, santifica, Ele está falando, dê a identidade do céu a eles. Santifica-os na verdade, a tua palavra. Então como que eu vou ser liberto? Através da verdadeira pregação do evangelho, da verdadeira palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus é a verdade, ok? João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a própria palavra. Eu já falei e vou falar: quem não conhece a palavra não conhece Jesus. Quem não conhece a palavra não conhece Jesus, porque Jesus é a própria palavra. Quando eu conheço a palavra, eu conheço Jesus. Então você vai conhecer a verdade através de Jesus, através da palavra. No livro de 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. O apóstolo Pedro faz um alerta muito sério a respeito dos falsos pregadores, dos mercadores da fé. Olha o que ele diz: e também houve entre o povo falsos profetas,
como entre vós haverá também falsos doutores, falsos mestres, aqueles que deveriam ensinar a verdade não ensinarão, falsificarão o evangelho, falsificarão a palavra de Deus, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, destruição. O que o apóstolo Pedro está alertando para a igreja? Cuidado, no passado houve falsos profetas, e na época da igreja vai haver falsos mestres, falsos ensinos que introduzirão encobertamente. O que é introduzir? Colocar o que é encobertamente, de uma maneira sorrateira, escondida. Usarão até a mesma palavra de Deus, mas estão introduzindo heresias de perdição. Se é perdição, não é salvação. O apóstolo Pedro está dizendo: tome cuidado. Em 1 João, não precisa abrir, se quiser anotar, anote. Em 1 João capítulo 4, verso 1 fala: não creais em todo espírito, mas fazei prova se os espíritos provêm de Deus. Não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Ah, mas Jesus está curando através da vida dele. Curar enfermo não salva ninguém. Tem que ver a água que está saindo da fonte, se é limpa ou é suja. Tem que ver se a pregação da palavra que ele está pregando é limpa ou é suja. Se o propósito do milagre é exaltar Jesus ou é arrancar dinheiro das pessoas. Houve falsos profetas no passado, falsos mestres, falsos doutores, falsos ensinos que introduzirão encobertamente, de uma forma oculta, heresias de destruição, disse o apóstolo Pedro. E eles vão trazer sobre o que? Eles, repentina perdição, destruição. E se eles estão trazendo sobre eles destruição, aqueles que estão acompanhando as suas palavras também poderão ser destruídos. Muito cuidado. Não creiamos em todo espírito, mas temos que ver se verdadeiramente a pessoa está pregando o evangelho para que as vidas sejam transformadas, salvas e libertas. Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 ao 3. Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra, Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 ao 3. Quando o profeta ou o sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, quando alguém for usado por Deus e fizer um sinal ou um prodígio, um milagre, uma maravilha, uma revelação, uma profecia, e suceder que o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, foi dito para você, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus nos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o teu coração e com toda a vossa alma. O que o Senhor está dizendo aqui através de Moisés? A pessoa pode ser usada, pode ser cheia do Espírito Santo, como ela diz, pode operar milagres, pode fazer sinais, pode entregar profecia, mas se ela te desviar do caminho da verdade, não dê crédito, não ouça. Se ela quiser te desviar do caminho da verdade, da verdadeira palavra de Deus, o que ele está dizendo? Não creiais no tal. Eu não estou com ele. O Senhor está alertando.
Se aquela pessoa está sendo usada, porque, irmãos, o dom do Espírito Santo é irrevogável, Deus dá e não tira. Deus dá e não tira. A pessoa pode estar desviada e orar e o enfermo ser curado, se ela tem o dom de cura. Sabia disso? Porque o dom é irrevogável, Deus não tira. Agora não é porque a pessoa está curando enfermos, expulsando demônios, e ela não está pregando a verdadeira palavra, que é um vaso de Deus. Como que você conhece o vaso de Deus, o profeta de Deus? Aquele que é usado por Deus, mas tem zelo pela igreja, tem zelo pela congregação, tem zelo pela salvação das almas, tem cuidado, e o propósito dele é a salvação da tua alma. Esse é o verdadeiro profeta de Deus. Aleluias. Mateus 24:11, Jesus faz um alerta. Mateus 24:11. Diz assim: e surgirão muitos, não são poucos, falsos profetas, e enganarão a muitos. E surgirão, aparecerão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Por que engana? Porque a pessoa não tem conhecimento da palavra. A pessoa não tem conhecimento da palavra. Esses falsos profetas, eles usam o quê? Objetos. Objetos. Eles pegam, deixa eu lembrar aqui alguma coisa, uma pedra, e fala: olha, essa aqui é a pedra de Davi. Você vai levar essa pedra para a tua casa e vai derrotar todo o espírito maligno, todo o mal. O que eles estão dizendo? Ei, a palavra de Deus não serve mais, Jesus não serve, agora é a pedra que vai libertar a tua casa, vai libertar a tua família. A rosa ungida, a rosa ungida, leva a rosa, passa na casa. A fitinha que coloca no braço, o cajadinho, o martelinho. Eles usam métodos materiais para substituir aquilo que é espiritual. E a glória de Deus nunca vai ser substituída por nada. A glória de Deus nunca vai ser substituída por nada. E sabe o que é pior? Cajadinho de plástico desse tamanho, que custa até R$1.000. Até R$1.000. E tem pessoa que paga. Não, o homem de Deus falou. Ele não é homem de Deus, irmão. O homem de Deus, o cajado que ele conhece, você sabe o que quer dizer cajado na palavra? Quer dizer autoridade na vida do pastor. A autoridade no mundo espiritual dada por Deus. Então eles estão fazendo o que? Usando a palavra. Para quê? Para arrancar dinheiro, para tirar dinheiro das pessoas. E surgirão muitos falsos profetas. Falso profeta não é só aquele que entrega uma profecia e não acontece. Falso profeta é todo aquele que não prega a verdadeira palavra. Ele está falsificando a profecia da Bíblia, que é a palavra de Deus. O falso profeta está falsificando a verdadeira profecia, que é a palavra de Deus. E eu tenho que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque está assim, ó, de mercadores da fé, falsos profetas. Como que eu vou conhecer, apóstolo? Pelo fruto você conhece a árvore. Pelo fruto, pela pregação que sai da boca dele, pela atitude dele, você conhece se é de Deus ou não é de Deus. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 ao 15. 2 Coríntios capítulo 11,
versículo 13 ao 15. Diz assim: isso aqui é pesado, né? Aqui Paulo dá nome aos bois. Porque tais falsos apóstolos, naquela época já tinha, hein? Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. O que é fraude? Engano, mentira. Aleluia. Transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Eles são falsos, mas eles se dizem que são apóstolos de Cristo. E olha o que ele vai dizer. A mentira é de quem? A mentira é de quem? João 8,44, Satanás é o pai da mentira. Olha o que Paulo diz: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E olha o que Paulo chama esses falsos apóstolos, falsos obreiros, mercadores da fé, de ministro de Satanás. Olha aqui, versículo 15: não é muito, pois, que os seus ministros, ministros de Satanás, se transfigurem, se transformem em ministros de justiça, que pareçam que são de Deus, mas não são. Sinceridade, eu não gostaria, irmãos, de falar desta maneira, mas eu tenho que ensinar a verdade para vocês. É triste falar que existem falsos apóstolos, falsos bispos, falsos presbíteros, falsos pastores, falsos diáconos, falsos obreiros, falsos evangelistas, falsos missionários. Paulo está dizendo aqui no versículo 15: não é de se estranhar, pois, que os seus ministros, ministros de Satanás, da mentira, se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Eles estão pregando a mentira, falsificando o evangelho, e o fim deles será o quê? Destruição, como nós vimos lá em 2 Pedro capítulo 2 versículo 1, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. O final deles será o quê? Destruição. Paulo está dizendo: cuidado, nem todos que dizem que são apóstolos de Cristo são verdadeiramente apóstolos de Cristo. Cuidado, pelo fruto você vai conhecer a árvore. O que esses camaradas estão fazendo? Escandalizando o evangelho de Deus. Vai para a televisão e fala: olha, Deus está me mostrando aqui 100.000 pessoas para ajudar com R$1.000. Uma pessoa que não é crente, ela vai pensar o que, irmãos? Ladrão. É assim ou não é? E até quem é crente pensa. Pensa ou não pensa? Olha, está aqui a água que eu consagrei no monte. Vocês vão levar esta água aqui consagrada, mas vocês vão dar R$100 pelo copinho d'água. Mercadores da fé, comerciantes do evangelho, inimigos da verdade, inimigos da palavra de Deus. Mateus capítulo 10 versículo 8, coloca aí. Mateus 10, 8 diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Você não precisa pagar por nada, porque você recebeu de graça a salvação através do sacrifício de Cristo. O milagre é de graça, a salvação é de graça, a cura é de graça, a salvação da tua família é de graça, a libertação da tua família é de graça. Os falsos obreiros são ministros de quem? Ministros de quem? Satanás. Está aqui, ó, 2 Coríntios
capítulo 11, versículo 15: não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Se Satanás se transforma em um anjo de luz, os seus ministros também pode parecer que estão pregando a verdade, mas não estão. É muito sério isso, irmãos. Judas, versículo 11. Judas, versículo 11. Diz assim: ai deles. O que quer dizer ai? Dor, sofrimento. Ai desses falsos pregadores, mercadores da fé. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Caim fez o que com o seu irmão? Esses estão matando os irmãos na fé. Entraram pelo caminho de Caim, são assassinos das pessoas que estão buscando a Jesus, mas não estão recebendo a verdadeira palavra. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Balaão, ele iria morrer. Não morreu porque Deus abriu os olhos da jumenta. E qual era o prêmio de Balaão? Ganhar dinheiro para profetizar contra os profetas, contra o povo de Deus. E pela contradição, e pereceram na contradição de Coré, Ditã, Abirão e Coré. O que aconteceu? A terra abriu e eles foram tragados vivos, porque eles se levantaram contra aquilo que era de Deus. Se levantaram contra Moisés, contra Arão, se levantaram contra a verdade de Deus. Deus não está brincando, irmãos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Ele amou o dinheiro, as ofertas de Balaque, para profetizar contra o povo de Deus. Esses estão entrando pelo mesmo caminho, estão buscando dinheiro, e não importa se o que eles vão profetizar vem de Deus ou não. O negócio deles é querer mostrar que Deus está na vida deles. O negócio é mais sério do que muitos imaginam. Apocalipse 2,14. Mas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, dinheiro, comércio, não importa o preço, o negócio é dinheiro. Não importa a consequência, o negócio é dinheiro. Doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que consomem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. O que o Senhor está dizendo aqui? Aqui o próprio Jesus falando à igreja de Pérgamo, a igreja que somos nós também, que aqueles que estão ensinando o evangelho da prosperidade é a mesma coisa de prostituir o evangelho, prostituição, fornicação, prostituição, estão prostituindo a palavra de Deus. Não pregar o verdadeiro evangelho é a mesma coisa que prostituição. Vocês estão entendendo?
Números capítulo 22, versículo 7. Vamos ver um pouquinho sobre esse Balaão, simbolizando os mercadores da fé hoje. Não importa como, o negócio é ganhar dinheiro, é isso que eles pensam. Não importa a maneira, o negócio deles é ganhar dinheiro. Números 22, versículo 7, diz assim: então foram os anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e disseram a eles as palavras de Balaque. O que eles fizeram? Balaque mandou os anciãos, levou o dinheiro. Esse preço aqui é o valor que seria pago para Balaão. Para quê? Lançar tropeço. Versículo 16 e 17, mesmo capítulo, versículo 16 e 17. Os quais foram a Balaão e lhes disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, lança palavras de maldição sobre ele. Venha, não importa o preço, eu pago. O profeta de Deus não se vende, irmãos. O profeta de Deus, ele sabe que ainda que ele coma pão e água, quem o sustenta é Deus, aleluia. Quem o sustenta é Deus. O profeta de Deus não se corrompe, o profeta de Deus não se vende. O profeta de Deus só fala o que Deus manda falar, só entrega o que Deus manda entregar, aleluia. Profeta de Deus, quando você chegar com um problema para ele, ele vai te abraçar e vai orar por ti, vai chorar com você. O profeta de Satanás, os mercadores da fé, quando chega com um problema para ele, ele vai falar para você: faz um voto de tanto que Deus vai te dar a vitória. Quem já ouviu isto? Muitos. Faz um voto de tanto que Deus vai te dar vitória. Profeta de Satanás, caminho de Balaão. Profeta de Deus vai chorar com os que choram, vai sorrir com os que sorriam. O profeta de Deus vai descer a casa do oleiro por tua causa, vai chorar por você, vai interceder, vai pagar preço e não vai te cobrar nada. Porque o profeta de Deus é como Deus. Se eu sou de Deus, eu tenho que amar você como Deus te ama, aleluia. O profeta de Deus é como Deus, ele nos ama, não pelo que nós temos, mas pelo que nós representamos, uma alma preciosa para Deus. Uma alma preciosa para Deus, aleluia. Números 22, versículo 30 ao 35, mesmo capítulo, tá? Olha o salário do profeta de Satanás, do mercador da fé. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta em que cavalgastes desde o tempo em que me tornei tu até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse:
porque já 3 vezes espancastes a tua jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. O caminho de quem busca vantagens pessoais, dinheiro com o evangelho, com a palavra de Deus, com o dom de Deus, é o quê? Perverso, mal aos olhos de Deus. Mal aos olhos de Deus. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estava neste caminho para te opores a mim. E agora se parece mal aos teus olhos, voltarei. Disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, não somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. O que acontece com quem só vê dinheiro? Com os mercadores da fé, perde a visão espiritual, não consegue ver a glória de Deus. Foi o que aconteceu com Balaão. Balaão perdeu a visão espiritual, e a jumenta que o transportava viu o anjo e se desviava. Viu o anjo e se desviava. E agora quando o anjo aparece, Deus poupa a vida de Balaão pela misericórdia, ele se arrepende, ele fala: eu vou voltar. O anjo fala: não, agora você vai. Só que agora você não vai falar o que eles querem, eu vou mudar a tua história. Agora você vai pregar, você vai falar que ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Vai lá e fala: eu abençoei este povo, eu escolhi este povo é o meu povo, e ninguém pode amaldiçoar aquilo que eu abençoei. Vai lá, Balaão, agora você vai falar o que eu ordeno e não o que você quer. Mas nem todos têm esta oportunidade, né, irmãos? De ter uma segunda oportunidade. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Diz assim, se não achou, olha aqui, ó. Aqui no telão. Porque o salário do pecado mas o dom gratuito, o que vem de Deus de graça, sem pagar nada, é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Qual é o salário para esses mercadores da fé? Inimigos da verdade, se não se arrependerem. Mas qual a morte? Física? Morte eterna, condenação. Condenação eterna. O salário do pecado é a morte. E aqueles que não pregam o verdadeiro evangelho estão pecando contra Jesus, contra a palavra e contra Deus e contra a igreja escolhida do Senhor. O salário do pecado é a morte. E se eles não se arrependerem, infelizmente, a perdição virá sobre eles, como nós vimos lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, trazendo sobre si mesmo repentina destruição, perdição. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5. Diz assim: sabe porém isto, tenha consciência, ciência disto, que nos últimos dias, nós estamos vivendo o quê? Os últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, difíceis, porque haverá homens
amantes de si mesmo, não amarão a Deus, não amarão a palavra, não amarão a igreja, amarão a si mesmo. Avarentos, o que é avarento? Que se apega ao dinheiro. Presunçosos, soberbos, orgulhosos, blasfemos, não falando a verdade, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, não terão temperança, paciência, cruéis, maldosos, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, ou seja, procuram só aquilo que eles acham que é bom para eles, orgulhosos, mais amigo dos deleites, o que é deleite, prazeres, do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, não, sou homem de Deus, tem aparência de homem de Deus, mas negando a eficácia dele. Destes, afasta-te, não fique nem perto, não ouça no rádio, não assista na TV, destes que estão fazendo o evangelho comércio, afasta-te, foge deles. Dias trabalhosos, homens amantes de si mesmos, amantes de si mesmo e não da verdadeira palavra. Quem está entendendo, diga aleluia. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2 e 3. Esse é o propósito deles. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2 e 3. Sabe o que é pior? É isto, ó. E muitos seguirão suas dissoluções, seus falsos ensinamentos. As igrejas que estão pregando prosperidade estão assim, ó, lotada. Não importa se a pessoa tem que pagar, não importa se a pessoa está sendo enganada, levando. Esses tempos atrás eu vi o que? Pastor pregando na televisão, venha, uma árvorezinha de plástico, ele dizendo, eu vou entregar para você a árvore da vida. Ah, coitado, não sabe onde ele está entrando, não sabe, irmãos, nem conhece o que é árvore na vida. Eu não vou entrar no que é árvore da vida na palavra agora, porque não dá tempo, mas se ele soubesse o que é árvore da vida, quando eu estou entregando a palavra para vocês, só vou dar uma dica, eu estou entregando os frutos da árvore da vida para vocês. A árvore da vida é Jesus, irmãos. E se nós somos semente desta árvore, nós somos o que? Árvore de vida também, porque a semente gera a árvore igual a ela. Está aqui, ó. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Muitos seguirão seus falsos ensinamentos, suas falsas doutrinas. O caminho da verdade, ou seja, o caminho da pregação da verdadeira palavra está sendo blasfemado por causa dos falsos ensinamentos. E diz mais, versículo 3, isto aqui é muito forte. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. O que é avareza? Apego ao dinheiro, amor ao dinheiro. Esses pregadores, por avareza, fará dos membros da igreja comércio, fará da igreja negócio com palavras o que? Fingida. O que é fingido? Aquilo que não é verdadeiro. Aquilo que não é verdadeiro. Palavras fingidas, ou seja, não estão pregando a verdade, não estão pregando o verdadeiro evangelho. E o que vai acontecer? Sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença. Já tem o que? Uma sentença, um juízo para eles, e a sua perdição não dormita. Perdição para eles é certa, não é salvação, é perdição. E se eu estou seguindo um falso profeta,
crendo nas ministrações dele, crendo no que ele entrega para mim, eu estou seguindo o mesmo caminho que ele. E se eu estou seguindo o mesmo caminho, a perdição está preparada. É muito sério, meus amados irmãos. Ezequiel 13. Ezequiel 13. Se eu não estou equivocado, até o versículo 12, mais ou menos. Diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetiza e dize aos que só profetizam do seu coração: ouve a palavra do Senhor. Espera aí, Israel é o quê? Era o quê? Povo de quem? Povo de quem? E os profetas de Israel eram considerados profeta de quem? Hoje as igrejas, não vou citar nome, se intitulam Igreja de Jesus. E os pregadores, os ministros, os apóstolos, os bispos, pastores, presbíteros, evangelistas, missionários, obreiros, líderes, eles estão pregando no nome de quem? De Jesus. Se intitulam o quê? Povo de quem? De Deus. Então o Senhor está falando: profetiza, profetiza contra o meu povo, aqueles que se dizem meu povo. Ouve a minha palavra, está dizendo o Senhor. Filho do homem, profetiza, ouve a minha palavra, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ai dos profetas loucos. O que é louco? Uma pessoa que não tem equilíbrio mental, não tem entendimento. Quem são os profetas loucos? Aqueles que não têm o entendimento da palavra de Deus. Quem não tem o entendimento da palavra de Deus é um profeta louco. Diga para os profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram, ou seja, eles não estão seguindo o Espírito de Deus, não estão ouvindo a voz de Deus, eles não viram nada, mas estão falando que viram. Estão falando que viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Raposa combina com ovelha? Raposa combina com ovelha? Se são raposas, ao invés de cuidar das ovelhas, vai fazer o quê? Destruir as ovelhas. Diz mais: não subistes as brechas, nem reparastes o muro para a casa de Israel, para estares firme na peleja no dia do Senhor. Esses profetas não estão edificando, o muro está cheio de brecha, eles não pregam a verdadeira palavra. Para quê? Para edificação e proteção da minha igreja. Olha o que eles estão vendo: viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E fazem que se espere o cumprimento da palavra. Olha, o Senhor disse, o Senhor falou, mas Deus está falando: eu não os enviei, eu não falei. E eles estão falando: olha, espera que vai cumprir. Aí a pessoa chega e fala: não cumpriu, pastor. O que eles falam? Você não tem fé. Transfere a culpa para a pessoa. Você não tem fé, por isso não aconteceu. Não aconteceu porque não foi Deus quem falou. Não foi Deus quem falou. Porventura não tivestes vaidão de vaidade, versículo 7, né? E não falaste adivinhação mentirosa quando disseste: o Senhor disse, sendo que eu nada falei. Nada falei, eu não falei, mas estão dizendo que eu falei. Olha, Deus falou para fazer isso, Deus falou para fazer aquilo. Olha, eu fui no céu e Deus falou assim, assim. Eu fui no inferno e Deus falou assim, assim. Pessoas falando isto. Tem pessoa falando que foi no inferno e viu muita gente no inferno. É mentira, porque não tem ninguém no inferno. Não, apóstolo, não.
porque o inferno é o lago de fogo e enxofre. Quem vai inaugurar o inferno? O inferno é quem? A besta, o falso profeta e o anticristo. Deus é injusto? Deus é injusto? Como que Deus vai lançar alguém no inferno se a pessoa não foi julgada ainda? Deus vai lançar alguém no inferno se a pessoa não foi julgada? O inferno, as pessoas serão lançadas no inferno depois que forem julgadas. Apóstolo, não estou entendendo, não dá tempo de eu te explicar. Vai lá na minha página, ou na página da Catedral dos Milagres Apostólicos, e depois anote aí, a verdade sobre o inferno. Vai lá, tem um estudo lá de quase 1h30 para você. A verdade sobre o inferno, Catedral dos Milagres Apostólicos, o apóstolo Jorge Borré. Se a pessoa falar para mim que foi no céu, e ela começar a falar alguma coisa que não está dentro da Bíblia, eu não creio. Olha, você tem que fazer assim, assim, porque Deus falou. Falei, prova dentro da Bíblia. Ah, não tem. Falei, então, não foi Deus que falou. Deus nunca vai em contra a sua palavra. Tudo que Deus for falar, tem respaldo na palavra. Tem respaldo na palavra. Versículo 8, porque assim diz o Senhor Deus, como tendes falado vaidade, mentira, e visto a mentira, ou seja, nunca tem visto a verdade, vocês inventam. Portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus, porque vocês falam mentira. E quando Deus estava contra Balaão, era para quê? Para falar, vem cá meu filhinho lindo, era para isso? Para matá-lo. Se esses homens não se arrepender, vão morrer, tanto fisicamente como espiritualmente. Portanto, assim diz o Senhor Deus: tendes falado vaidade e visto mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor, e a minha mão, versículo 9, será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Não entrarão na congregação do meu povo, estão excluídos da minha congregação, da minha salvação, nem nos registros da casa de Israel, não serão registrados como eternos, nem no registro da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Deus, porquanto ando enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e quando um edifica uma parede, eis que outros a cobrem com argamassa não temperada. O que ele está dizendo? Um profetiza e outro vem para cobrir a parede, para encobrir a mentira. Não, esse homem é de Deus. Não, essa pessoa aí está falando de Deus. Encobre a parede com argamassa não preparada. O que é argamassa não preparada? A verdadeira palavra de Deus. Não prega a verdadeira, vai com a mentira. Vai lá, vamos cobrir a parede aqui que ele está edificando. Vamos cobrir a mentira que ele está falando aqui, falando que ele é de Deus. Não, esse aí é um homem de Deus. Mas a palavra está dizendo, tome cuidado. Tome cuidado. Não é porque a pessoa entregou uma profecia para você que você vai arrancar os cabelos. E agora, meu Deus? Não, vai orar. Senhor, existir, me confirma. O negócio é sério, irmãos. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 10. Para mentira. Mas não é outro evangelho, são algumas pessoas que inquietam vocês, tirando o foco da vida eterna, o foco da salvação. Em outras palavras, Paulo está dizendo, vigie. Irmãos, a palavra de Deus nunca mudará. Marcos 13:31, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. A palavra de Deus é a mesma. Olha o que Paulo diz: mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. Paulo está dizendo, ainda que eu desça do céu, ainda que eu pregue outro evangelho, um anjo desça do céu para pregar outro evangelho que não seja a verdadeira palavra da verdade, é anátema, não tem respaldo, não tem ali, meus irmãos, a aprovação de Deus.
Diz mais o apóstolo Paulo: assim como vou já dissemos, Paulo falou, eu já alertei, eu já falei, agora de novo também vou digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Paulo está dizendo, eu já alertei, eu já falei, eu estou falando de novo. Se alguém pregar outra palavra que não seja da salvação, da vida eterna, da transformação, libertação, regeneração do Senhor na nossa vida, a verdadeira palavra da verdade, que não visa dinheiro, se alguém pregar outra palavra para você, não receba, porque isso é anátema, é amaldiçoado. Você quer maldição para a tua vida? Você quer maldição para a tua vida? Então fuja desses falsos pregadores. Não deixe eles colocar a mão na tua cabeça, não. Não deixa. Porque oração de imposição de mãos é oração de transferência. Quando eu oro por vocês, eu transfiro o que eu tenho na minha vida para a tua vida. Versículo 10: porque persuado eu agora a Deus ou a homens, eu estou servindo a Deus ou a homens, eu agrado a Deus ou a homens, eu procuro agradar a homens. Paulo está dizendo, a minha palavra é para agradar a homens, porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo está dizendo, eu sou servo de Cristo, e eu estou pregando a verdadeira palavra, e eu digo que Paulo disse, eu sou servo de Cristo, por isso estou pregando a verdade para vocês. Lembra do primeiro versículo? Conhecereis, e a verdade vos libertará. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Primeiro Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Diz assim: mas o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito de Deus, claramente, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de... O que é apostatar da fé? Virar as costas, traição, trair a verdadeira palavra, prostituir a verdadeira palavra. Apostatar da fé é virar a costa para a verdade, é não dar ouvido à verdade. Isto é traição, traindo a verdadeira palavra. Aleluia. Dando ouvido a espíritos. Estas pessoas estão ouvindo o Espírito de Deus ou espíritos enganadores? E a doutrinas de demônios. O que é doutrina? Ensinamento. O ensinamento que vem desses mercadores da fé não é de Deus, é de demônios. E aí? O demônio tem algum compromisso com a salvação da tua alma? Qual é o propósito dele? Te condenar. Te condenar. Versículo 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, mente, a mente deles está naquilo ali, cauterizada. Eles não veem salvação, eles não veem o reino de Deus, eles só veem dinheiro. Pela hipocrisia da mentira. O que é hipocrisia? Falar uma coisa e viver outra. Cuidado, irmãos. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias e está cheio de falsos profetas na terra. Nós temos que tomar cuidado. Eles não são amigos de Deus. Eles não são amigos da igreja. Nós vimos lá em Ezequiel 13 que são raposa. A raposa devora a ovelha. Não são amigos de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4.
traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites e dos prazeres do que amigos de Deus. Não são amigos de Deus, não são amigos da igreja, não são amigos daqueles que servem a Deus, são amigos dos prazeres. Eles estão pensando não em você, eles estão pensando neles mesmos. Aleluia. E o que nós devemos fazer? Pregar a verdade, viver a verdade, andar na verdade, falar a verdade. Lá em Efésios, não precisa colocar, só anote, se eu não engano, salvo engano, é 6:12. A primeira armadura de Deus é cingir o lombo com o quê? Cingir os lombos com o quê? Eu tenho que carregar a verdade aqui, ó. Meus lombos têm que estar cingidos, a minha vida tem que estar cingida. Eu tenho que carregar a verdade. A verdade, irmãos, nunca será vencida. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Olha o alerta que Paulo faz ao seu filho na fé. Conjuro-te, eu te imploro, pelo amor de Deus, Timóteo, pois diante de Deus e o Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Pregues a palavra da verdade, Timóteo. Jorge Borrer, pregue a palavra da verdade. Pastor Jonathan Borrer, pregue a palavra da verdade. Pastora Gleice, pregue a palavra da verdade. Pastor Andresa, pastor Manuel, pastor Tiago, pastores que estão aqui, Nazaré, pastores que me assistem, pregue a palavra da verdade. Aleluia. Índices a tempo e fora de tempo. Corrija, mas corrige com o quê? Com brutalidade? Corrija-as com amor. Repreenda se for preciso, exorte com toda a longanimidade, paciência e doutrina, ou seja, ensinamento. É para corrigir, não com a minha palavra, com a palavra de Deus, doutrina e ensinamento. Corrija, exorte, repreenda, mas dentro da palavra. Dentro da palavra. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, o ensinamento da palavra da verdade, mas tendo coceira nos ouvidos, a palavra da verdade vai incomodar, vai produzir coceira, e falar: não quero ouvir isso não. Amontoarão para si mestres, doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Não, eu não vou lá porque o apóstolo está pregando muito duro, eu vou lá porque aquele irmão prega do jeito que eu quero ouvir. Não sofrerão a sã doutrina, não quererão o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus, e desviarão, versículo 4, os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, às mentiras. Eles vão desviar o ouvido da verdade. Não, eu quero campanha, eu quero prosperidade, eu quero isso, eu quero aquilo. Desviando-se da verdade, voltarão às fábulas. Mas tu, ser sóbrio, ser consciente, sofre as aflições, se vir perseguição, continue pregando. Aleluia. Faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Nós temos que pregar o quê? A verdade, ainda que venha luta, perseguição. Aleluia. Cumpra o teu ministério, sofre as aflições, cumpre, evangelize, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. O que ele está dizendo? Não perca tempo, Timóteo, não perca tempo, todo o tempo pregue a palavra da verdade. Tito, capítulo 2, versículo 15. Aleluia. Tito capítulo 2, versículo 15.
Acharam? Fala disto, não fique calado, fala disto. E exorta, e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. O que ele está dizendo? Não fique quieto, fala a verdade. Porque quando eu falo a verdade, as minhas mãos estão limpas. Se você não quiser ouvir a verdade, eu estou te ensinando a verdade. Estou te ensinando você conhecer quem prega a verdade e quem é mercador da fé, que está usando o evangelho como comércio. Exorta, ensina, repreende dentro da palavra, usa a palavra, prega a verdade para eles. Ninguém te despreze, fique tranquilo. Se alguém te desprezar, estará desprezando o próprio Deus. Isso aqui é forte, irmãos. João capítulo 2, versículo 13 ao 17. Já está para acabar, tá, irmãos? João capítulo 2, versículo 13 ao 17. Diz assim: e estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos para fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. E os discípulos lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me devora. Mateus 21, Mateus 21, 12 e 13. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Jesus aceita comércio na igreja. As pessoas vinham a Jerusalém, ao templo, para oferecer sacrifício, e quando chegavam lá, eles estavam vendendo boi, ovelhas, pombinhos, rolinhas, óleo, tudo isso eles estavam vendendo para que as pessoas sacrificassem dentro do templo. Jesus pegou uma corda, fez um chicote, colocou os animais para fora, colocou os cambistas, os vendedores, os mercadores da fé foram expulsos de dentro do templo. Jesus derrubou as mesas, espalhou o dinheiro e falou: a minha casa não é lugar de comércio, a minha casa não é para ganhar dinheiro, a minha casa é para orar, é para adorar, é para buscar ao Senhor. A minha casa é casa de oração, de comunhão com o Pai. Estão fazendo a mesma coisa hoje, fazendo da casa de Deus comércio, vendendo a fé, explorando a fé das pessoas. Jesus não os expulsou do templo? Hoje Jesus está deixando eles usarem a igreja para fazerem comércio, mas eles serão expulsos do templo da mesma maneira. Eles não entrarão no reino de Deus, se não se arrependerem, se não se converterem, não entrarão no reino de Deus. A minha casa não é lugar de comércio, a minha casa é casa de oração. Haverá um castigo para estes homens, irmãos. Haverá um castigo para os mercadores da fé. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1.
versículo 22 ao 25. Romanos capítulo 1, versículo 22 ao 25. Diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eu tenho teologia, eu conheço a Bíblia, eu tenho sabedoria. Tornaram-se sem nenhum entendimento da verdade. Tornaram-se loucos, sem consciência da verdade. Diz mais: e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homens, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Mudaram a glória de Deus incorruptível em rosa, em pedra ungida, em fitinha no braço, em vassoura ungida, em botija com farinha, água ungida, azeite de Israel, que não é de Israel coisa nenhuma, eles compram aqui mesmo e falam que vem de Israel. Que mais? Cajadinho, martelinho, tijolinho, caneta ungida. Transformaram o que é a glória do Deus incorruptível em objetos. Em objetos. Olha, o sal grosso que você vai levar vai tirar todo o mal da tua casa. Então, você não precisa nem vir mais para a igreja, é só comprar sal e lavar a tua casa. Então, não é o sal que tem poder agora? Quanta mentira! Transformando a glória do Deus invisível, santo, em coisas corruptíveis, sem nenhuma autoridade, sem nenhum poder. É tremendo isso aqui, irmãos. Aleluia. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrar os seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em o quê? Em mentira. Está aqui, ó. Aleluia. Muda aí, pastor. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. O que aconteceu com eles? Por isso Deus os abandonou às compaixões infames. Deus fez o quê? Abandonou, estão abandonados. Deus não está com eles, porque mudaram a verdade em mentira. Estão deixando de pregar a verdadeira palavra para induzir as pessoas ao erro, como Balaão estava pensando no dinheiro e induzir o povo ali à perdição. Apocalipse 18. Apocalipse 18, versículo 1 ao 5. Diz assim: e depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e tornou-se morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra, mercadores da fé, se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Deixa eu falar algo para vocês. Babilônia, falsa igreja, falso pregador, falso pastor. O que está dizendo? Caiu. Está falando que caiu, não é que ela estava no alto e caiu. Caiu na graça, caiu diante de Deus. Não tem unção, não tem autoridade, não tem ali a revelação da palavra de Deus. Se tornou o quê? Morada de demônios, covil de todo espírito imundo. Foi o que se tornou.
Porque todas as nações beberam do vinho da ira da fornicação. Esse vinho da ira da fornicação que nós vimos lá, a fornicação em Apocalipse 2,14 é o que? Balaão estava fazendo o povo se fornicar, ou seja, deixar de servir ao verdadeiro Deus. Vinho da fornicação, o que é? Palavra da mentira, não está pregando a verdade. Vinho da fornicação está prostituindo a palavra da verdade, está prostituindo a palavra de Deus. Vinho da fornicação. E o que aconteceu? Os mercadores da terra, os mercadores da fé, se enriqueceram através da pregação da falsa palavra, da palavra, meus irmãos, que não é verdadeira. O que eu devo fazer, apóstolo? Versículo 4. Aleluia. Você que está me assistindo, você que vai assistir este vídeo, vocês que estão aqui, olha o que diz: e ouvi a outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras, não recebas suas pragas. O que Deus está falando? Sai destas igrejas que não pregam a verdade, sai destas igrejas que estão usando o evangelho como comércio, sai destas igrejas que o pastor está fazendo o evangelho comércio. Sai dela, povo meu, está dizendo a palavra, para que não seja participante do seu pecado, para que não seja condenado juntamente com eles. Sai dela, povo meu, está dizendo o Senhor. Procure o lugar que está pregando a palavra da verdade, porque só a verdade liberta. Para encerrar, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 ao 10. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 ao 10. Se esses mercadores da fé não se arrependerem, olha o que vai acontecer com eles. Porque Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, pondo-as, por exemplo, aos que viessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim o Senhor sabe livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências da imundícia e desprezam as autoridades, a verdade, atrevidos, obstinados, não receando de blasfemar das dignidades, não receando de falar daquilo que não sabe. O que o apóstolo Pedro está dizendo? Os anjos que pecaram contra Deus junto com Lúcifer foram perdoados? Aquele povo que rejeitou a pregação de Noé e não entraram na arca foram perdoados? Aquele povo que vivia em prostituição, fornicação e queriam se relacionar até com os anjos foram perdoados? Só Ló e as suas filhas foram salvos. O que está dizendo? Se eles não foram perdoados, esses mercadores da fé não serão perdoados se não se arrependerem. Não serão perdoados, serão condenados. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Um cantor do mundo que canta suas músicas, faz seus shows, leva multidões lá, no dia do juízo, presta atenção no que eu vou te falar. Se esse cantor não se arrepender, o juízo será menos rigoroso para ele
do que para os falsos pregadores. Por que, apóstolo? Porque o cantor do mundo está fazendo a sua riqueza com o seu trabalho, está usando o seu trabalho, vai lá quem quer, é verdade ou não é? Ele está fazendo as riquezas dele com o trabalho, e os pregadores que estão usando a palavra para ganhar dinheiro, estão usando o evangelho para ficar rico. A palavra é para ficar rico, para ganhar dinheiro, não importando se a pessoa que vem está na miséria, vai lá e vende a sua geladeira e traz a oferta, é isso que eles falam. Vai lá e vende o teu fogão, mas eu não tenho cozinha, cozinha em lenha, você não tem fé? É o que eles falam, ou Deus faz ou você não tem fé. Vai lá, vende a tua televisão, mas você tem que trazer tanto. Se você não trouxer tanto, você não vai alcançar o milagre. Como se Deus fosse um Deus mercenário, como se você comprasse o milagre. Coloca de novo aqui, pastor, Mateus 10:8, por favor, para encerrar. Mateus 10:8, por favor. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. A tua salvação é de graça, a tua cura é de graça, a salvação do teu filho, da tua filha, da tua família é de graça, a porta aberta de trabalho é de graça. Eu não preciso de objeto, eu preciso da palavra, eu preciso de Jesus. Apocalipse 18:4 fala o quê? Sai dela, povo meu. Fala o quê? Para que não seja condenado junto com a Babilônia, com a falsa igreja, com os mercadores da fé. Sai dela, povo meu. Procure uma igreja que pregue a palavra da verdade. Congregue, fique firme, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Mais forte, se é para Jesus.